Bom, hoje é o último domingo do ano. E como o Fernando já disse, final de ano, tradicionalmente, a gente faz um retrospecto e também faz uma previsão do que vem, né? É uma época muito propícia para a gente fazer isso. É uma virada, é uma grande virada. Aliás, a gente quer que seja uma grande virada. É interessante que quando eu olhei esse mapa aí, eu queria um mapa dos oceanos. E eu descobri um mapa em que o Brasil está bem no centro dele. E eu fiquei feliz, porque a gente tem assim, uma ideia de que o centro do mundo fica em outro lugar, né? O eixo, a fonte, lá onde as coisas começam, é outro lugar. A gente nunca se vê dessa forma. Lógico, a gente é o centro da nossa vida, a gente cuida muito da gente, mas eu digo no sentido do que está acontecendo. A gente parece que está sempre esperando algo que vem de outro lugar acontecer, de outro país, né? Nós sempre somos o sexto, o oitavo, a gente nunca foi primeiro em nada, né? Então, quando eu achei esse mapa aqui, opa! E aí eu comecei a olhar, e na realidade, se você pensar nos oceanos, a gente fica mesmo meio que no meião dos oceanos, né? Bem ali no meião da confluência dessas águas todas que cobrem a Terra. E eu queria, talvez nesse sentido, chamar nossa atenção para o fato de que qualquer virada, qualquer transformação, qualquer modificação, qualquer mudança que acontece na vida, ou numa cidade, ou numa família, ela acontece a partir de mim, de onde eu estou. A referência, para mim, sempre é o aqui e o agora. É o lugar que eu estou pisando. É aqui que as coisas precisam começar a acontecer. E daqui elas podem se espalhar. Mas começa aqui. Para mim, começa aqui. Então eu queria simplesmente situar, isso não é o ponto principal, mas é importante a gente trazer o foco. Se nós queremos uma grande virada na nossa vida, ou na nossa cidade, no nosso país, no nosso mundo, ela precisa começar em mim, em você, em cada um. A gente precisa pensar dessa forma. Esse é o ponto de partida. Teve um filme famoso, né? A Grande Virada, daí que veio esse nome, né? Eu não sei se você já viu esse filme, mas é um cara que tinha a vida toda certinha e, de repente, ela bagunça completamente. Mas é interessante que, na concepção de Hollywood, na história, eu não estou validando o enredo do filme, eu só estou dizendo que é interessante que o filme mostra que algo que aparentemente era perfeito, de repente ficou totalmente desordenado, e a partir daquele caos que se forma na vida do personagem principal, que é o Ben Affleck, que é o ator, desculpe, como é que é? Não está certo? Tá certo. De repente, a vida dele, ele começa a aprender coisas novas e a vida começa a mudar. E ele passa a ser uma pessoa diferente. Aquilo que parecia perfeito não era definitivo e não era perfeito. Hoje, eu recebo a Economist. Eu gosto de assinar a Economist, é uma revista inglesa. Aliás, é a única revista que eu assino a versão digital. Eu sempre fico esperando a última edição do ano. Essa edição da The Economist é interessante porque na capa ela fala sobre o inferno. Na realidade, o título em inglês é um guia assim aproximado, mais ou menos, um guia rudimentar para o inferno. É mais ou menos essa a ideia. Assim, a grosso modo, como é que a gente chega no inferno, né? E eu achei muito interessante que a última edição da The Economist, que é uma revista muito conceituada, né, sobre política, economia e cultura, nesse sentido também, ela põe como última capa de 2012 um guia para o inferno. E tem 2 ou 3 artigos lá dentro que falam sobre esse tema. Eu vou voltar a ele indiretamente no final da mensagem. Mas é interessante isso, né? Porque acho que é bem emblemático do momento que a gente está vivendo, né? A Economist fica na Inglaterra, a Inglaterra fica na Europa.
Eles dizem que não é na parte da Europa, eles são uma ilha, né? Mas fazem parte, né? Tem o continente e a Inglaterra, enfim. Mas eles fazem parte daquele bolo. E a coisa não está boa lá. Está ruim na Europa. Muito desemprego, muito desconforto, famílias perdendo as suas economias, né? Alguns países são piores do que outros. Mas o clima do mundo em 2012 é um clima sombrio. A gente termina o ano com assim, uma sensação de que as coisas não vão bem. E parece que o tema melhor que eles pensaram assim para colocar na capa é falar sobre o inferno. Quem sabe se pensar no inferno, que é o suprassumo do pior que pode haver, quem sabe a gente se sente um pouquinho melhor em relação ao que está acontecendo agora. Não sei se isso havia um pensamento subliminar aí do editor da revista quando ele fez isso. Pode ser, não sei. Mas o que eu gostaria hoje de fazer com a gente, uma reflexão, é numa passagem que eu creio que é uma dica infalível para a gente numa virada. Aliás, é uma passagem muito conhecida, que a gente está careca de ouvir e citar. Não sei se a gente cita do jeito que deveria, e eu gostaria de estimular o nosso pensamento hoje nesse sentido. Mas está lá em Filipenses capítulo 3, e eu queria pedir para você abrir a Bíblia, em Filipenses capítulo 3. E nós vamos ler alguns versículos e comentar outros, mas queria chamar a atenção para esse pedaço aí dessa carta que Paulo escreve aos crentes da cidade de Filipos. É uma cidade justamente que o Evangelho penetrou. Logo no início, quando ele saiu da Palestina, cruzou a Ásia Menor, ele entrou na cidade de Filipos. E era uma igreja bastante importante, né, naquela época. Essa carta é uma carta que Paulo escreve quando ele está preso, mas o tema da carta é alegria. E ele quer encorajar os irmãos, porque ele sabe que as pessoas ficam preocupadas com a prisão e aquele impacto negativo que pode ter o fato dele ser um líder, né, e estar preso. O cara deu tanto, fez tanta coisa, se sacrificou tanto, levou o evangelho para tanto lugar, e é isso que ele merece, está preso agora? Às vezes a gente fica pensando que a equação é assim: se Deus me abençoa, se tudo vai bem, se está tudo correndo bem, então isso significa que a bênção de Deus está sobre mim. Se eu não tenho doença, se eu tenho dinheiro no bolso, se nada acontece ao meu redor, se o meu emprego é bom, cada vez fica melhor, aí Deus está comigo. Aliás, esse é o que está sendo pregado em toda parte. Não precisa ir muito longe. Em todo lugar você está ouvindo isso hoje. Por isso que o evangelho cresce tanto no Brasil. Eu não sei que evangelho é esse, porque não é o evangelho de Cristo. Cristo disse assim: quem quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Cristo disse: no mundo tereis aflições. Esse é o evangelho de Cristo. É a cruz e depois vem a coroa. Ele nunca prometeu coroa na terra. Ele disse que a gente vai reinar em vida, mas o reinado de Jesus não é o reinado da glória humana, porque senão ele teria nascido num palácio. Se Jesus veio para uma manjedoura, significa, isso já deveria mostrar para a gente que o evangelho não é nada daquilo que está sendo pregado hoje aí. Nada. Mas o que segurava o apóstolo? O que mantinha esse cara andando, mesmo numa hora em que estava preso, não perder a esperança? Como é que ele conseguia viver assim, na passagem na véspera do dia 31 de dezembro de 2012, se ele estivesse vivo hoje, né? Como que ele podia fazer essa virada com alegria, esperança e coragem no coração, independente das circunstâncias? Hoje, eu cheguei aqui e pelo menos 2 pessoas com quem eu conversei, uma mais rapidamente, outra um pouco mais demoradamente, são pessoas que estão vivendo períodos difíceis, de grande provação. Então, é importante a gente entender, porque
nós vamos ter na vida sempre essas coisas acontecendo. Mas olha o que Paulo diz. E nós vamos direto para o versículo 12. Né? Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado. Ele está se referindo àquilo que ele acabou de dizer a respeito de que ele deixou um monte de coisa para trás para abraçar, conhecer, viver para Cristo. Mas ele está dizendo, e ele já tem uma certa experiência, uma certa fama entre os cristãos, ele disse, eu não obtive tudo isso ainda. Não cheguei lá. Ele acabou de falar da ressurreição, no versículo 11. Não cheguei. Também não estou totalmente aperfeiçoado, ou seja, não atingi um grau máximo de maturidade. Mas, e aí que está, uma coisa eu faço, prossigo para alcançá-lo. Pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. E aí ele diz, versículo 13, irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. A dica infalível que as Escrituras, através do apóstolo Paulo, têm para nos dar nesse final de ano é a seguinte, uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo. Então, eu gostaria de dividir o que vai restar dessa reflexão em duas partes. A primeira a gente vai olhar para 2012, rapidinho, e vamos refletir com o apóstolo Paulo, com as Escrituras, fazendo a seguinte pergunta, o que é que eu tenho que esquecer das coisas que ficaram para trás, especialmente em 2012? Antes da gente ir para o texto, talvez, se eu perguntasse para você, o que você quer esquecer desse ano? Você tem uma listinha? Tem? Seria legal se a gente tivesse um microfone sem fio aqui e você tivesse a coragem de falar, mas não vou colocar você nessa situação. Mas talvez algumas coisas que a gente queira esquecer é uma desavença, uma briga, um problema que a gente teve pessoal com alguém. Alguém que era muito amigo, ou até família, e foi, virou um caos. E se a gente pudesse apagar? Porque normalmente essas coisas começam desse tamaninho, né? Se você for pensar no que causa, às vezes, uma briga em família ou entre amigos, é uma bobagem. E talvez você tenha alguma situação assim que você gostaria de esquecer. Talvez, para alguns aqui, gostariam de esquecer uma perda. Uma perda. Deixar para trás. Algo que foi tão doloroso, tão difícil, que ainda reverbera. E quando você lembra aquele sentimento que você não consegue controlar, ele vem e dói. E como você gostaria de ser menos suscetível a esse sentimento que ainda volta e te assalta. De vez em quando, eu tenho uns pensamentos assim. Né? As pessoas que andam comigo, meus parentes, meus colegas de trabalho, sabem, de vez em quando eu chego assim, meio calado. Eu estou lá. Né? Talvez lembrei de alguma coisa, talvez não sei. Né? Mas de vez em quando são coisas assim que me vêm, que eu não posso voltar no tempo, mas que eu gostaria que não tivesse acontecido. Né? Mas eu não tenho controle sobre isso. Mas o sentimento está lá. Ele vem. Talvez seja um dinheiro que você perdeu, um investimento mal feito, né? Algo que você confiou, não, agora vai, né? E dólar não, dólar é perigoso. O pior é que o dólar foi o melhor, né? Não, o ouro foi o número 1, o dólar foi o número 2, né? E quem que vai investir em ouro hoje, né? Só quem, sei lá, quem é do século XX, no início do século XX, né? Porque a gente não confia mais no ouro, mas o ouro é a estrela do investimento do ano. A maioria está lá, né, nas ações, as ações estão lá no meio.
mas talvez você tenha perdido dinheiro. Você colocou um tanto numa coisa, ou um dinheiro que você investiu em alguém que estava começando um empreendimento e falou, olha, você quer entrar comigo? Quero, e pá. E o empreendimento, voou. E o seu dinheiro foi junto. Eu não sei o que é que você gostaria de esquecer em relação a 2012. Mas provavelmente tem várias coisas que você gostaria de esquecer. Mas eu gostaria de pedir para você voltar comigo para o texto e ver o que Paulo está falando que ele gostaria de esquecer, as coisas que ele queria deixar para trás. Porque a gente lê esse texto, esse versículo, mas assim, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Coisas, genericamente. Não, o texto não é genérico, ele tem um contexto. E o que ele acabou de dizer, olha que interessante. Vamos voltar no capítulo 3, e vamos começar no versículo 3. Ele está dizendo em relação aos judeus, que ele era um hebreu. Nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Está falando, na realidade, aí dos cristãos. Embora, aí ele se refere à sua identidade hebraica, judia, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Confiança no quê? Se alguém pensa ter razões para confiar na carne, eu ainda mais. E aí ele desfia o seu pedigree. Circuncidado ao 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu. Quanto à lei, fariseu, que era a seita mais cri-cri que existia na época. Até eles faziam mais do que a Bíblia pedia. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja, ou seja, ele era tão fanático, tão consagrado ao judaísmo, que quando surgiu esse negócio de Jesus, ele viu isso como uma heresia e começou a perseguir os discípulos de Jesus, seguidores de Jesus. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Já pensou como esse cara devia ser? Um chato. Porque ele fazia tudo certinho. Era uma daquelas pessoas que os outros olhavam e falavam assim, eu jamais vou ser como ele. Nossa, esse cara é top. Dentro da cultura religiosa da época, ele era um modelo. E ele está dizendo isso. Esse era eu. Eu tinha tudo para me gloriar. Eu era o tal, dentro do meu povo, da minha religião. Mas versículo 7, ele continua dizendo, o que era para mim lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. E aí ele usa uma expressão mais forte ainda, eu as considero como esterco. E esterco é uma palavra bonita. Às vezes, quando a gente traduz aqui, a gente põe uma palavra mais bonitinha. Porque seria muito chocante usar a palavra que a gente usa quando a gente conversa no dia a dia. Mas é isso que significa a palavra. É exatamente isso. É uma palavra extremamente forte. E Paulo está dizendo, considerei tudo como coisa sem valor, para poder ganhar a Cristo. A geração do apóstolo Paulo, e Paulo, por ser um fariseu, ele pertencia a essa casta religiosa que se considerava superior aos demais. Não sei se você se lembra daquela história que Jesus contou, do fariseu que orava no templo, batendo no peito, olhando para o céu, erguendo os braços, falando assim, Senhor, graças te dou, porque eu não sou que nem esse publicano. O publicano era um coletor de impostos, era um fiscal do imposto de renda que trabalhava para o imperador romano, embora fosse judeu. Ele era odiado pelos seus contemporâneos, porque ele trabalhava para o inimigo. Era o pária da sociedade. Então o fariseu orando, graças a Deus que eu não sou um traidor da pátria, como aquele cara lá. Enquanto isso, o publicano, o coletor de impostos, estava lá curvado, com a cabeça no chão, batendo no peito, aquela oração maravilhosa, dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim,
pecador. Paulo era fariseu. Paulo era o superior. A primeira coisa que eu acho que a gente precisa esquecer em relação a 2012 não é o dinheiro que a gente perdeu, a briga que a gente teve, ou a perda. Eu gostaria de sugerir que talvez a gente devia deixar para trás toda vez que a gente se julgou superior a alguém. É isso que tem que ficar em 2012. É qualquer sentimento de eu sou melhor, eu sou superior, os outros são inferiores, minha esposa é burra, meu filho não dá para nada. Esses pensamentos é que tem que ficar para trás. Esse sentimento de superioridade é que a gente tem que esquecer em 2012. E Paulo disse, eu tinha muitas razões para me julgar o tal, mas eu considerei tudo como esterco. Porque no momento em que eu entendi, eu conheci a Cristo, nada tem valor a não ser Cristo. Esse é o valor da vida. E é o valor que vem dele. Não era talvez a primeira coisa que eu pensei quando eu fiz a minha lista do que deixar para trás, do que esquecer, mas quando eu li o texto eu percebi que eu preciso fazer isso mais. Porque eu tenho um problema grave, que talvez seja o problema de um ou outro, aqui acho que a maioria não tem esse problema, que se chama orgulho, arrogância. Achar que tem todas as respostas, que sabe tudo, que sabe mais. Eu luto com isso todos os dias, várias vezes por dia. E eu posso afirmar sem sombra de dúvida que esse é o meu pior pecado. E como eu gostaria de deixar para trás, esquecer em 2012 essa minha tendência. Que o Senhor me ajude. Outra coisa que Paulo talvez tenha inferido no texto, quando ele fala que ele deixa tudo isso para trás, porque nada tem valor comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas, significa que Paulo tinha status, né? Ele tinha poder. Inclusive, quando ele foi, no encontro que ele teve com Jesus na estrada de Damasco, ele estava indo com cartas de autorização da liderança de Jerusalém para prender, né, seguidores de Jesus na cidade de Damasco. Ele tinha poder, ele era o tal, né? E é interessante que já agindo dessa forma, ele já estava longe de Deus, ele estava no controle da situação. Ele era politicamente correto para a época, ele tinha os amigos certos, ele tinha a autorização na mão, né, o certificado de autoridade estava na mão, ele tinha uma comitiva que o acompanhava, ele não estava sozinho, né, ele levou gente para ajudar a prender, quer dizer, estava no controle. E quando a gente fica no controle, a gente assume o lugar de Deus. E a segunda coisa que eu gostaria de sugerir, que a gente tem que esquecer, deixar para trás em 2012, é toda vez que eu brinquei de que Deus não existe na minha vida. Porque todas as vezes em que eu vivo, ajo, penso, sem a referência maior de Cristo, de Deus, eu estou brincando de que Deus não existe. Mesmo me dizendo cristão. É o famoso ateu funcional, né? Eu creio em Jesus. Mas na prática, isso não faz diferença, porque eu tomo as minhas decisões sem pensar nas implicações, sem buscar vamos dizer, a orientação de Deus, sem procurar a sabedoria de pessoas que são mais maduras espiritualmente que eu. Então, na realidade, na prática, eu vivo como se eu estivesse brincando que Deus não existe.
Porque todos os recursos e as oportunidades que Deus me dá de andar dessa maneira, eu não uso, porque eu me basto. Isso é brincar. De Deus não existe. E esse jogo é muito perigoso. Então, eu queria, assim como Paulo, deixou para trás esse controle, né? Aquilo que, até em nome de Deus, mas na realidade Deus nem estava mais no quadro aí, ele já agia por conta própria, Deus já estava longe dele, mas ele estava brincando. Brincando. E eu acho que nós temos que esquecer isso em 2012. A gente tem que esquecer essa tendência do nosso coração de ser autônomos, de ser independentes, de nos bastarmos, de não buscarmos ajuda, de não pedirmos a orientação de Deus. Porque quando a gente faz isso, a gente está brincando de Deus não existe. Porque se Ele existe, então Ele é a referência. Ele é o eixo. Ele é o centro. E quando Ele é a referência, o eixo, o centro, isso tem um impacto na minha vida. Eu gostaria de deixar em 2012 todas as vezes em que eu brinquei dessa forma, porque foi um jogo muito perigoso. Deus, na sua misericórdia, não se esquece de nós. Quando nós somos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode se negar a si mesmo. Já pensou se Deus não fosse fiel e misericordioso? Nessas horas ele já tinha pego a mala e ido lá para não sei qual nebulosa, né? Lá, não sei lá que galáxia. Ele estava lá muito longe da gente, que a gente só dá trabalho. Mas Ele é fiel, Ele nos ama, Ele não nos abandona. E por último, quando Paulo diz, versículo 12, não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, ele poderia ter ficado aí, falando assim, olha, eu estou no ministério há tantos anos, já abri não sei quantas igrejas, mas estou aqui preso. Coitado. Deus é injusto. Eu já fiz tanta coisa por Ele. Já me dei tanto por Ele. Se eu quisesse ficar rico, eu sou inteligente, podia ser rico, mas procurei um emprego que não dá dinheiro. Ele podia, né? Ele não podia. Pobre de mim, coitado de mim, ai, pobrezinho e tal. Isso é uma coisa que Paulo deixou para trás. Ele disse, não, eu não alcancei, mas eu estou indo na direção. Eu não cheguei, mas eu estou indo para lá. Ele não ficou parado numa redoma de autocomiseração, de autolamentação. Eu não tenho, se eu tivesse, se eu pudesse, que pena que não deu certo. E ficar chorando o leite derramado, ou a falta do leite. Toda vez que eu curti uma autopiedade em 2012, precisa ficar para trás. Eu preciso viver 2013 de outra forma. Eu não posso entrar em 2013 olhando porque não deu certo. Olhando porque eu esperava e não aconteceu. Com aquele vazio na alma, porque aquilo que eu esperava que preenchesse o que eu mais desejo, é um sonho que eu estou achando que vai acontecer não sei quando. Então, mas não aconteceu. Que pena. Eu fico sempre olhando para trás, sempre olhando para trás. E me sentindo o último dos moicanos. Eu acho que essa é uma lista bastante interessante para a gente deixar para trás. Tem muita coisa para esquecer. Mas eu queria sugerir que a gente esquecesse toda vez que a gente for superior, todas as vezes que a gente agiu como se Deus não existisse, ou pensou sem levar em conta o pensamento de Deus, né? A vontade, a palavra de Deus revelada, e toda vez que a gente se entregou num vale de lamentações para chorar aquilo que não deu certo. Essas coisas vão acontecer. O problema é você se viver dessa forma. É lógico que a gente chora, mas a gente não pode construir uma vida olhando para o que não deu certo. Isso fica para trás. A gente olha para frente. Mas
Essa é a lista de 2012. Paulo disse, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. E eu queria sugerir que a gente deixasse essas coisas para trás. Mas ele também fala assim, versículo 13, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Que coisas estão adiante? Novamente, talvez num momento assim a gente pense genericamente, as coisas que eu quero. Então a gente faz a lista, né, os meus alvos para 2013. Eu não estou me referindo a esses hoje. Mas eu queria que a palavra de Deus nos ajudasse a pensar, como o apóstolo Paulo estava ali na cadeia alegre, então talvez haja alguma coisa para a gente aprender com essa situação e com o segredo que ele aprendeu, os recursos que ele conseguiu obter de Deus. E o que são essas coisas que estão adiante dele? Vamos ler um pedaço aqui, começando no versículo 7. Nós já lemos, o que era para mim lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Olha quantas vezes Cristo é o centro do pensamento. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Novamente, versículo 10. Quero conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Se nós fôssemos pensar nas coisas que Paulo tinha diante dele, naquela situação lá na cadeia, escrevendo uma carta cujo tema era alegria, olhando para o futuro, né, e deixando de ficar lamentando o que não foi, ou o que tinha passado, a primeira coisa, eu acho, que a gente enxerga nesse texto é que Paulo tinha um alvo, e o principal alvo na vida dele era conhecer Cristo. E é interessante porque a iniciativa foi de Deus. Foi Cristo quem, na estrada de Damasco, perguntou para ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele estava perseguindo os seguidores de Jesus, dessa seita, né, herética, né? Na época era chamado O Caminho, os do Caminho, era o apelido daquela seita no início. Né? Os seguidores de Jesus. Mas Jesus foi lá e disse, Saulo, não é difícil, dura coisa é você recalcitrar contra os aguilhões. Significa o seguinte, é aquele espeto, né, que o cara que está tocando o carro de boi, tem aquele espeto na vara, né, que fica espetando, né, o boi, quando ele sai do lugar para voltar, para andar mais depressa, alguma coisa assim, ou para não parar. E Jesus usa essa metáfora para dizer que Saulo estava dando coice, como se fosse um boi, na metáfora, no aguilhão. Perseguindo a igreja, Saulo estava, na realidade, perseguindo Jesus. E, na prática, o que Jesus estava dizendo para Saulo é que ele sabia, no fundo do seu coração, que ele estava lutando contra Deus. E houve uma mudança de 180 graus na vida dele. Porque Cristo conhecia Saulo. Deus conhecia quem ele era. Deus foi a ele e disse assim, olha, eu sei quem você é. Eu sei o que você está passando dentro de você. Eu sei como está sendo difícil você reunir energia e forças para perseguir os meus seguidores. E você, no fundo, sabe que não é por aí. Você sabe que esse não é o caminho. Você sabe que você está fora da minha vontade. Eu conheço você. Eu sei o que você está sentindo. Eu sei que você está se sentindo um lixo hoje. E talvez seja como você está se sentindo hoje aqui. Alguém. Eu sei o remorso que você está sentindo por aquilo que você fez esse ano. Ou a burrice que você... Eu sei, eu conheço, eu sei onde você está. Eu sei o que você está sentindo. Eu te conheço. Eu sei que você está se sentindo impotente. Eu sei que você está desanimado. Eu conheço você.
E quando Cristo, ele entendeu que ele é conhecido por Deus, não tem nada para ele agradar, mostrar, pintar um quadro colorido, bonitinho, para Deus falar assim, ficar impressionado com ele, ele realmente, Deus sabe quem eu sou. Eu não posso enganá-lo. Então eu tenho uma alternativa, eu preciso conhecer esse Deus. Eu preciso me aproximar dele. Eu preciso saber quem é esse cara que sabe tudo de mim. E que me ama do jeito que eu sou. E que vem aonde eu estou, e no caso de Paulo, perseguindo os seus seguidores, ele vai lá, me pega, me derruba do cavalo, né? Me faz ficar cego para parar para pensar e me dar uma chance. Eu que estava lá quando Estevão foi apedrejado, eu que estava pondo gente na cadeia, eu que estava causando a morte dos seguidores de Jesus, ele foi lá me buscar. Esse cara que me conhece e foi lá onde eu estava, no fundo do poço, para dizer para mim que ele me ama e que ele tem algo para me oferecer, para eu sair fora dessa vida, desse poço. Eu preciso conhecer esse cara. Eu preciso conhecer esse Deus. Eu quero saber quem ele é. E a vida dele se tornou, assim, possuída pelo desejo de saber quem ele é. É interessante que as orações de Paulo, se você abre as cartas do Novo Testamento, as orações que ele registra, né, no começo, quando ele faz aquela saudação, ele ora, muitas vezes ele ora por aqueles cristãos, ele registra a oração na carta que ele está mandando. Ele está orando e escrevendo a oração. E a maioria dessas orações, sabe por que ele está pedindo? Para Deus abrir a cabeça, o entendimento das pessoas, dos cristãos, nessas cidades, nessas vilas, nessas igrejinhas espalhadas pelo Império Romano, para Deus abrir o entendimento deles, para eles conhecerem esse Deus. A grandeza desse Deus, a grandeza desse chamado, a imensidão desse amor. Essas são as orações de Paulo. Não está pedindo pelo meu dedo machucado, né? Pela minha apendicite. A gente ora por isso, não estou dizendo que não pode orar. Mas não são essas as orações que a Bíblia registra. É interessante, né? Conhecer Cristo. E a grande pergunta que fica aqui hoje, né, a gente entrando em 2013, para você, para mim, eu já conheço Cristo. Pastor, eu sou crente desde pequenininho. Eu não perguntei se você torce contra o Corinthians. Eu quero saber se você conhece Cristo, pessoalmente. Aliás, a pergunta tem que ser feita até diferente. Cristo conhece você? Você tem a consciência de que hoje, agora, esse Jesus Cristo olhando para a sua vida, ele olha com esse conhecimento profundo de todas as suas mazelas, de todas as suas falhas, de todas as suas derrotas, de todas as besteiras que já pensou e fez e falou. E ele te ama. É isso que chega para você? Que você é amado por ele? Se é isso que chega para você hoje, é um bom indício de que você conhece a Cristo. Mas se você ainda vive debaixo de culpa, de medo, de remorso, se você ainda é assaltado por esses pensamentos constantemente, se você ainda, tem essa angústia na alma de não ter a certeza de que Deus realmente te ama, hoje pode ser um dia diferente. Você pode fazer essa grande virada começando por só simplesmente expressando para Deus, numa maneira sua, nas suas palavras, lá na sua casa, ou agora mesmo onde você está, em silêncio, dizer: Senhor, eu quero conhecer o Senhor. E quero conhecer o seu amor por mim. Quero sentir esse perdão, quero sentir que o Senhor me aceita como eu sou. Eu quero começar o ano 2013 com essa sensação de que eu sou amado, de que o Senhor não me abandonou nunca e sempre me acompanhou até aqui e me trouxe até esse ponto para eu poder ganhar essa consciência e fazer uma grande virada na minha vida.
conhecer Cristo. Talvez você fale, mas eu já conheço. Eu já conheço. Não como eu devo. Eu preciso conhecer mais. Então você está em boa companhia, né? Paulo disse a mesma coisa. A segunda coisa que Paulo menciona aqui, ele diz assim, no versículo 10, quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos. Porque é interessante que ele fala da ressurreição, mas imediatamente a mente dele volta para o aqui e agora. Porque a ressurreição vai ser um dia. Mas a ressurreição de um dia, ela pode ter um poder na minha vida aqui. Mas aonde que o poder da ressurreição vai operar? Ela vai operar quando eu estiver participando dos sofrimentos de Cristo. Quando eu, de alguma forma, como ele diz, tornando-me como ele em sua morte. Como assim tornando-me como ele em sua morte? Como é que eu vou me tornar como Cristo na morte? Ele já morreu. Ele está se referindo ao fato de que quando você está em Cristo e conhece a Cristo, a morte de Jesus Cristo é a sua morte. A morte para o pecado. A morte que você não poderia morrer, que é a morte de um cordeiro, sem defeito, sem mácula, aquele sacrifício que Deus olha e fala assim, agora sim, pagou. Esse eu e você jamais poderíamos fazer. Cristo fez no nosso lugar. Então, como a gente se torna como Ele na morte, no sentido de que o sacrifício dele é aplicado à nossa vida. De tal maneira que a gente é como se a gente tivesse morrido com Ele na cruz, sem ter ido à cruz. Ele morreu no nosso lugar. É isso que significa. E como ele morreu na cruz, isso Romanos 6 explica um pouco, a gente também morre para aquela vida onde o pecado, onde o erro, onde a autonomia era a norma. E a gente passa a viver uma vida diferente, onde Cristo começa a ser a referência. Então, a coisa principal aí que Paulo está dizendo em segundo lugar, não apenas a gente calibrar nosso foco, né, para onde a gente está indo em 2013, conhecer Cristo, mas viver como Ele. Viver como Ele. Quem quer ser meu discípulo, siga-me. E a relação do discípulo com o mestre é essa, é aprender do mestre. Andar como o mestre andou. Falar como o mestre falou. Agir como o mestre agiu. É um projeto de vida. Viver como ele. Então, para 2013, isso, pelo menos na minha vida, é um desejo profundo. Eu quero viver como Cristo viveu e vive. Pelo seguinte, é impossível viver essa vida. Tem um livro chamado A Imitação de Cristo. É um livro fantástico. Thomas A. Kempis. Se você não leu, você vai ser muito inspirado. Mas, a rigor, é impossível eu imitar Cristo. Nem de longe, mesmo com imperfeição. A vida cristã é impossível. A vida cristã, ou a vida em Cristo é possível. A vida cristã é impossível. A vida em Cristo é possível. Cristo vive em mim. Já não sou eu quem vivo. Ele vive em mim. E Ele torna possível essas coisas no meu dia a dia. Viver como Ele só é possível quando Cristo vive na gente. E é isso que Paulo está dizendo. Eu vou participar dos seus sofrimentos, não no sentido da cruz, mas identificado com os valores dele, escolhendo as coisas que às vezes não são mais fáceis, abrindo mão dos meus direitos, cedendo, perdoando e uma série de outras coisas que não são naturais para mim. Mas eu escolho em 2013 viver como Ele. Viver como Ele. Nós falamos que a nossa comunidade é uma comunidade de fé, de afeto, e uma comunidade de afeta. Eu usava isso logo no início. De vez em quando eu me lembro dessa expressão. Que nós cremos no Deus das Escrituras.
Nós somos uma comunidade de fé, não a fé pela fé. Nós não cremos na fé. A gente crê num Deus que se revelou, na revelação geral, se revelou através de profetas, de homens que falaram, inspirados. Isso está registrado nas Escrituras. E é um Deus que se revelou no seu Filho. Nós cremos nesse Deus. Mas nós somos também uma comunidade de irmãos, de amigos, uma comunidade que ama. E uma comunidade que deseja fazer diferença na sua geração, no seu mundo, na sua cidade. Crer, amar e servir. Eu acho que se a gente olhasse como comunidade para a nossa vida também, para essas três ações, esses três verbos muito fortes, né? Podem ser forças que vão impulsionar a nossa vida como comunidade, a nossa vida individual, as nossas famílias. Crer, amar e servir. Cristo viveu assim. Ele não falava nada que o Pai não tivesse dito. Ele buscava a presença do Pai. Ele cultivava e alimentava a sua confiança no Pai. Porque como homem, ele se esvaziou. Ele viveu na dependência do Espírito Santo. Ele era Deus, mas ele escolheu fazer isso voluntariamente, para mostrar para a gente que é possível crer, amar e servir. Isso que está no meu coração para a nossa igreja. Que seja uma igreja equilibrada, que não seja uma igreja só conhecida porque tem doutrina, porque tem ensino. Ou que seja uma igreja apenas conhecida porque ela é calorosa, afetuosa, amorosa, abraça, acolhe. Ou somente uma igreja que é muito engajada, servindo, fazendo isso e tal, participando, e nós estamos só arranhando as possibilidades. A gente quer crescer muito nessa dimensão. Mas eu vejo que é importante a gente manter esses três princípios, essas três forças muito equilibradas. Porque a gente vê na vida de Jesus isso acontecendo. E a gente quer viver como Ele, nele, para Ele e por Ele. 2013. Que desafio, hein? E por último, Paulo fala no seguinte. Ele já citou a ressurreição no versículo 10, novamente no versículo 11, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre mortos. E aí ele fala desse alvo. Versículo 13. Prossigo para alcançá-lo, porque para isso foi alcançado. Versículo 14. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Queria terminar com uma palavra. Eu mostrei aquela capa da The Economist. O artigo simplesmente arrasa com o conceito de inferno. Totalmente. E olha, vocês vão ouvir cada vez mais. E vocês vão ficar cada vez mais confusos. Porque a mídia, os livros, as revistas vão bombardear. Dos púlpitos vocês vão ouvir. Pastores vão estar pregando cada vez mais. Que não existe céu, que não existe inferno. Que Jesus nunca falou sobre isso. Cuidado. Nós estamos aqui em pé, nesse local aqui, eu tenho atrás de mim 2 milênios de pessoas que deram a vida. Que viveram, que creram, que conheceram, que viveram em Cristo e como Cristo e que morreram por causa de Cristo. Crendo que não acabava aqui. Crendo que Deus não era o Deus que no finzinho apagava tudo e dizia, olha, eu sou tão bonzinho que todo mundo vai entrar. Porque se fosse assim não teriam dado a vida. Pessoas que criam antes de mim, milênios de pessoas, séculos de pessoas,
que subiram antes de mim em púlpitos de igrejas em toda parte do mundo e no meio do mato, em qualquer lugar, para declarar que existe uma vida futura, que existe um céu, que existe um inferno. Nós podemos ter dificuldade de definir como vai ser o céu, ou como é o inferno e o céu. Mas a realidade da vida no além, não há dúvida sobre ela. E se se a gente começar a pegar as Escrituras e começar a dizer, não, isso aqui serve, isso aqui não serve. E se a gente rejeitar uma tradição que vem dos apóstolos, com muita luta, com muito sangue derramado, com muita heresia e com muito bombardeio, se a gente não voltar lá para o início, para os evangelhos, para conhecer Cristo, viver como Ele, e aí ficar pronto e preparado para partir como Ele, sabendo que há um prêmio. Jesus abriu mão, porque Ele sabia o que o esperava. Ele teve o único privilégio que nós não temos, Ele já viu. Ele viu como é que era. Aliás, Ele criou tudo. E Ele sabia para onde Ele ia voltar. Mas Ele garantiu para a gente, cara, vale a pena. Ser fiel até a morte. E eu te darei a coroa da vida. Pode ter certeza que Paulo não teria escrito uma carta como aos Filipenses, da prisão, com o tema de alegria, se ele não tivesse certeza daquilo que eu esperava, do lugar para onde ele ia. Pode ter certeza que ele não tinha dito a Timóteo, olha, na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, mas Deus foi misericordioso, me livrou da boca do leão. Ninguém está comigo, Timóteo. Vem, eu estou sozinho, preciso de apoio. Mas eu sei, como ele diz, 2 Timóteo 4,18, que ele me guardará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. Eu gostaria de sugerir que a gente entrasse em 2013 com um propósito principal na vida, de conhecer Cristo, de viver como Ele. E se chegar a nossa hora, estar preparados de partir como Ele. Senhor, me ajuda a viver dessa maneira em 2013. Me ajuda a esquecer e abandonar esse sentimento maligno de superioridade que se manifesta na minha vida. Senhor, me ajuda a deixar para trás essas coisas que me separam do Senhor. Me ajuda a deixar para trás a minha tendência de deixar o Senhor fora da jogada tantas vezes e depender tanto de mim. E, Senhor, me ajuda nessa resolução da grande virada desse final de ano. A fazer um propósito firme de conhecer o Senhor mais. De viver mais como o Senhor. E de me preparar para aquele dia glorioso em que eu vou me encontrar com o Senhor. Eu peço isso no nome de Jesus. Amém.